Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então, juntos vamos espalhar essa canção. Minha Antena Gospel está captando algo que mexe com o coração e a mente de muitos anteninhas por esse Brasil afora. É um tema que divide opiniões, gera fervor e por vezes levanta sobrancelhas. Estamos falando do famoso cair no espírito. Será que é um mover genuíno do Altíssimo, uma manifestação divina que nos tira do chão, ou apenas uma explosão de emoção humana? Uma resposta coletiva à sugestão do ambiente? Essa é a pergunta que ecoa nas igrejas de tijolinho aparente da periferia, nos megatemplos espelhados das grandes capitais, e até mesmo nos cultos de rua debaixo de um poste de luz. Meus queridos anteninhas, preparem-se para uma jornada de reflexão profunda. Não vamos julgar, mas investigar, observar e tentar entender as múltiplas faces dessa experiência tão peculiar à fé brasileira. Vamos passear pelos corredores da história, pelas páginas sagradas e principalmente pelas vidas de quem já sentiu o corpo ceder, a mente esvaziar e a alma ser tomada por algo que parece maior que nós mesmos. É um mergulho no coração do pentecostalismo e do neopentecostalismo, na forma como a fé é vivida, sentida e expressa em nosso país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que também enfrenta seus próprios desafios e contradições. E antes de a gente se aprofundar, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, já clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma sintonia do Antena Gospel. O cair no espírito é uma cena que se repete em incontáveis cultos, especialmente nas denominações de linha pentecostal e neopentecostal. De repente, no auge da adoração, da oração intensa ou de uma palavra impactante, alguém na congregação começa a tremer, a chorar, a rir incontrolavelmente e então perde as forças, caindo suavemente ou de forma mais abrupta no chão. Geralmente, obreiros e diáconos estão por perto, prontos para amparar a pessoa, protegendo-a de qualquer contusão. É um momento de grande comoção que para muitos é a prova irrefutável da presença do Espírito Santo, um toque direto do divino que se manifesta fisicamente. Para outros, no entanto, é visto com ceticismo, como um fenômeno puramente psicológico, uma resposta emocional intensa a um ambiente de alta carga sugestiva. Mas afinal, onde será que essa prática encontra respaldo, ou pelo menos paralelos nas Escrituras? Quando buscamos na Bíblia, encontramos algumas passagens que são frequentemente citadas pelos defensores do cair no espírito. Uma das mais emblemáticas está no livro do profeta Ezequiel. No capítulo 1, versículo 28, depois de descrever uma visão gloriosa da carruagem divina, Ezequiel relata que ao ver aquilo, caí com o rosto em terra. Ele não apenas viu, mas foi derrubado pela intensidade da revelação. Mais adiante, no capítulo 3, versículo 23, ele repete a experiência. Levantei os olhos e vi a glória do Senhor, como a glória que eu tinha visto junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Aqui a glória de Deus é tão avassaladora que o profeta não consegue se manter em pé. No Novo Testamento também temos episódios que são interpretados sob essa ótica. Um dos mais conhecidos é o da conversão de Saulo, que se tornaria o apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 4, lemos que enquanto ele seguia seu caminho para Damasco, uma luz do céu o rodeou, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui o encontro com Cristo ressurreto não é apenas espiritual, mas tem um impacto físico tão forte que o derruba. Ele não cai no espírito, como se entende hoje, mas é derrubado pela manifestação da divindade. Outro momento importante é quando Jesus está no Getsêmani e os guardas vêm prendê-lo. Em João, capítulo 18, versículo 6, quando Jesus diz sou eu, o texto registra que eles recuaram e caíram por terra. Novamente, a presença ou a palavra divina provoca uma queda. É importante notar, meus anteninhas, que essas passagens bíblicas, embora descrevam quedas em resposta a manifestações divinas, não retratam o cair no espírito como uma prática congregacional comum ou esperada como vemos hoje em alguns cultos. Elas são eventos pontuais, ligados a revelações específicas ou à presença manifesta de Deus. A interpretação e a aplicação dessas passagens para justificar a prática contemporânea é um dos pontos de debate. Os que creem firmemente na autenticidade do fenômeno argumentam que o poder de Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e que o Espírito Santo continua a se manifestar de maneiras que transcendem a lógica humana, inclusive derrubando fisicamente as pessoas como sinal de sua presença e poder.
Por outro lado, há quem observe o cair no espírito com uma lente mais crítica. Alguns argumentam que a Bíblia também nos exorta à ordem e ao bom senso nos cultos. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, o apóstolo Paulo escreve que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. E no versículo 40 do mesmo capítulo ele instrui: faça-se tudo decentemente e com ordem. Para esses anteninhas, a desordem, o barulho excessivo e as manifestações físicas incontroláveis podem ir contra o princípio da ordem divina. Eles levantam a questão: se é o Espírito Santo que derruba, por que há sempre obreiros por perto para amparar? Não seria o Espírito capaz de proteger a pessoa de uma queda brusca? A pergunta, justa ou não, paira no ar. A perspectiva humana e psicológica não pode ser ignorada. Somos seres complexos com emoções que nos movem, nos alegram, nos entristecem e sim, nos fazem reagir fisicamente. Em um ambiente de culto intenso, com música envolvente, pregação fervorosa, orações em voz alta e a expectativa de um mover sobrenatural, é natural que as emoções se elevem. A psicologia social explica o fenômeno da sugestão e do contágio emocional. Quando vemos alguém cair, chorar ou manifestar-se de uma certa forma, e somos encorajados a buscar a mesma experiência, nosso subconsciente pode responder de maneiras surpreendentes. Não se trata de fingimento, mas de uma resposta genuína do corpo e da mente a um estímulo poderoso. É como a emoção que nos faz chorar em um filme triste ou vibrar em um jogo de futebol. É real, é sentido, mas sua origem pode ser puramente humana. No contexto brasileiro, a fé pentecostal e neopentecostal tem um apelo enorme, especialmente entre as classes menos favorecidas e em regiões onde a vida é mais dura. O cair no espírito pode ser visto como uma fuga momentânea da realidade, um alívio do peso do dia a dia, uma sensação de que Deus está perto e se importa. Para quem vive na periferia, enfrentando a violência, a falta de oportunidades e a luta diária pela sobrevivência, uma experiência que transcende o racional pode ser profundamente transformadora, trazendo esperança e um senso de pertencimento. É o Deus que desce que se manifesta de forma palpável, que não está distante nas nuvens, mas ali, no chão da igreja, junto com o povo. Vamos pensar nos contrastes, meus anteninhas. De um lado, temos a pequena igreja de bairro com suas paredes sem reboco, cadeiras de plástico e um ventilador que mal espanta o calor ali, o irmão João, que trabalhou o dia todo na construção civil, suado e com as mãos calejadas, busca um alívio para a alma. O pastor, muitas vezes um homem simples, com uma voz rouca de tanto pregar, clama por um mover de Deus. No auge da oração, o irmão João sente um arrepio, uma força o toma, e ele cai no chão, amparado por um obreiro que também é seu vizinho e amigo. Para ele e para a comunidade, aquilo é Deus tocando. É a prova de que mesmo na dificuldade, o Espírito Santo está presente, renovando as forças e dando um novo ânimo para mais uma semana de luta. A experiência é visceral, quase palpável. É um encontro com o divino que dispensa as formalidades e as pompas, que fala diretamente ao coração aflito. Do outro lado, temos o megatemplo, com sua arquitetura imponente, ar-condicionado gelando, telões de LED e uma banda de louvor com equipamento de última geração. No púlpito, o apóstolo da prosperidade, com seu terno de grife e microfone sem fio, prega sobre a unção que quebra julgos e destrói o jugo da miséria. A congregação, composta por pessoas de diferentes classes sociais, mas com um número crescente de fiéis que buscam não apenas salvação, mas também bênçãos materiais e sucesso, vibra a cada palavra. O apóstolo estende as mãos, profere palavras de poder, e dezenas de pessoas caem no chão, algumas com um empurrãozinho discreto dos apanhadores, que estão estrategicamente posicionados. Para muitos ali, é a confirmação de que estão no lugar certo, de que a unção do líder é real e que as promessas de prosperidade estão prestes a se cumprir. A emoção é grande, o espetáculo é grandioso e a experiência, embora diferente em sua roupagem, também busca o mesmo propósito: sentir a presença de Deus. Será que a experiência é a mesma? O cair no espírito do irmão João na igreja simples e o do empresário no megatemplo têm a mesma essência espiritual? Ou as diferentes realidades sociais e as expectativas individuais moldam essa experiência de maneiras distintas? Para o irmão João, pode ser o consolo em meio à dor, a esperança contra a desesperança. Para o empresário, pode ser a confirmação de que Deus abençoa seus empreendimentos, a validação de sua busca por sucesso. A fé, meus anteninhas, é profundamente pessoal, mas também é moldada pelo coletivo, pelo ambiente e pelas nossas próprias necessidades e anseios. Não podemos esquecer que a fé é um terreno fértil para a emoção.
Desde os primeiros dias da Igreja cristã, as manifestações de alegria, choro, arrependimento e êxtase fazem parte da experiência religiosa. O ser humano não é apenas razão, somos sentimento, paixão, intuição. Em um culto, a música, a pregação, a atmosfera de comunhão, tudo se combina para criar um ambiente onde as emoções podem ser intensificadas. E em um país como o Brasil, onde a expressividade é parte da nossa cultura, onde o povo gosta de sentir, de vibrar, de extravasar, não é de se espantar que as manifestações físicas da fé sejam tão comuns e tão aceitas. O brasileiro é um povo que abraça a emoção, que não tem medo de demonstrar o que sente, seja na alegria do carnaval, na tristeza de uma derrota no futebol ou no fervor de um culto religioso. Mas e a questão da manipulação? É uma preocupação válida, meus anteninhas. Infelizmente, onde há fé e vulnerabilidade, há também o risco de exploração. Em alguns contextos, o cair no espírito pode ser incentivado de forma exagerada, quase como um show, uma performance esperada que valida o poder do líder. Obreiros empurrando pessoas, líderes que gritam cai, 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 ou que tocam de forma a provocar a queda. Nesses casos, a linha entre a manifestação genuína e a sugestão forçada se torna tênue, e a experiência pode ser desvirtuada, transformando-se em mero espetáculo ou em uma ferramenta para exercer controle sobre a congregação. A busca por um mover, a qualquer custo, pode levar a excessos que, no final das contas, podem até afastar aqueles que buscam uma fé mais autêntica e menos teatral. A Bíblia nos ensina a provar os espíritos, a discernir. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 1, somos exortados: amados, não creiam em todo espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Essa exortação à cautela não é para nos tornar céticos de tudo, mas para nos equipar com discernimento. Se uma manifestação, seja ela qual for, leva a uma vida de mais santidade, mais amor, mais serviço ao próximo, mais obediência à palavra de Deus, então há bons frutos. Se por outro lado leva à arrogância, à superficialidade, à busca apenas por espetáculo ou à exploração, então a gente precisa acender a luz vermelha da nossa antena e reavaliar. É importante lembrar que a fé cristã não se resume a experiências emocionais ou manifestações físicas. Ela é, antes de tudo, um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, fundamentado na palavra e vivido em obediência e amor. O cair no espírito, seja ele de origem divina, emocional ou uma mistura dos dois, é apenas uma das muitas formas pelas quais as pessoas buscam e sentem a presença de Deus. Para alguns, é uma parte essencial e transformadora de sua jornada de fé. Para outros, é algo que não ressoa, que não faz parte de sua experiência ou de sua teologia. E ambas as perspectivas, meus anteninhas, merecem respeito e compreensão. A experiência da fé é um mosaico complexo feito de crenças, rituais, comunidade e, sim, de emoções. O Brasil, com sua diversidade cultural e sua profunda religiosidade, é um laboratório vivo para observar como tudo isso se entrelaça. Do terreiro de candomblé à missa católica, do culto pentecostal à meditação silenciosa, o ser humano busca o transcendente, o que está além do palpável. E nessas buscas, as manifestações são tão diversas quanto as pessoas que as experimentam. O cair no espírito é apenas uma dessas manifestações, um reflexo da intensidade com que a fé é vivida em nosso país. Então, meus queridos anteninhas, o cair no espírito é de Deus ou é emoção humana? A resposta, como quase tudo na vida, talvez não seja mas e talvez seja o divino se manifestando através do humano, ou o humano respondendo de forma visceral ao que ele percebe como divino. Talvez seja uma experiência genuína para alguns, e uma resposta emocional para outros. E talvez, em muitos casos, seja uma mistura indissociável das duas coisas, onde a fé e a emoção se encontram e se potencializam. O que importa, no fim das contas, é o fruto. Se a experiência, seja ela qual for, nos aproxima de um Deus de amor, justiça e paz, se nos impulsiona a sermos pessoas melhores, a amar o próximo, a buscar a verdade e a viver uma vida que honre os princípios do Evangelho, então há algo de bom ali, independentemente de como a manifestação se apresente. O importante é que a nossa fé não seja baseada apenas em sensações ou espetáculos, mas em um relacionamento sólido com o Criador, pautado na palavra. Que a gente não se deixe levar por modismos ou por aquilo que é apenas para aparecer, mas que busque uma conexão verdadeira e profunda com o Espírito de Deus, que nos guie à verdade e nos capacita a viver uma vida que glorifique o nome de Jesus. Que a nossa busca seja por um avivamento que transforme vidas de dentro para fora, que gere frutos de justiça social, de compaixão e de amor incondicional. E não apenas por manifestações externas que podem ser passageiras.
Meus queridos anteninhas, essa discussão é rica e complexa, e eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Você já caiu no espírito? Conhece alguém que teve essa experiência? O que você pensa sobre esse fenômeno? É de Deus, é emoção, ou os dois? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos criar um debate respeitoso e construtivo. A sua visão é muito importante para a nossa comunidade Antena Gospel, Retratos da Fé Brasileira. Se você gostou da nossa análise e da forma como abordamos esse tema tão delicado, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares e, claro, se ainda não o fez, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas investigações sobre a fé brasileira. Juntos, vamos continuar desvendando os múltiplos mistérios e belezas da nossa fé. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo.